Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo o review deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana, certo, meu povo? Então vamos lá, vamos para as especificações do livro. E o nome do livro é Comentário Exegético de Gálatas. O autor é o F.F. Bruce, a altura é de 23,7. A largura é de 16,5, a espessura é de 2,7, são 418 páginas, as folhas são brancas, o acabamento é de capa dura, editora Vida Nova, copyright 1982 e vindo para o Brasil, primeira edição, 2024. Certo? Mostrando aqui. Vamos dar uma lida. Certo? Que diz assim, comentário exegético Gálatas. Por muitos anos, a carta de Paulo às igrejas da Galácia foi de especial interesse e pesquisa para F.F. Bruce, o renomado estudioso do Novo Testamento. Esse magnífico comentário apresenta a obra madura de Bruce sobre essa importante epístola. Mediante a exegese minuciosa do texto grego, a compreensão sistemática do contexto histórico e geográfico e o diálogo equilibrado de dezenas de outros estudiosos, Bruce enche com êxito o vazio hermenêutico e torna vivo o texto de Gálatas para acadêmicos, pastores e seminaristas. Fundamentado em cuidadosa exegese histórico-crítico-linguística, mas especialmente teológica. Este comentário enfatiza constantemente a insistência de Paulo na justificação pela fé, independentemente das obras da lei, e da apresentação do Espírito como o princípio da nova vida em Cristo. E aí aqui tem algumas explicações, algumas indicações de alguns irmãos aqui, certo? Abrindo aqui, olha, comprei na El Shaddai, gastei R$ 77,94, comprei no dia 28/9/2024, infelizmente não tem mais a El Shaddai, não está mais disponível, certo? Infelizmente fechou-se as portas. E aí, indo mais adiante, aqui está a ficha catalográfica, para quem vai o livro de Gálatas, certo? O sumário. Aqui tem um prefácio, comentário exegético, a apresentação, introdução, depois vocês dão uma lidinha, tá? O foco aqui é mais apresentar como que é o livro por dentro, não todas as páginas, claro, e ler um trechinho aí do texto, tá? Aí depois tem aqui a apresentação da série em língua inglesa. Depois o prefácio do autor, tá? Reduções gráficas, tudo isso. Depois disso tudo, a gente entra na introdução, Gálatas entre as cartas de Paulo. Há um consenso entre os estudiosos de que Gálatas é uma das 4 epístolas principais de Paulo, e outras são 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. Uma das que tem autoria do apóstolo mais bem estabelecida, tá? Quando as reivindicações de autoria paulina de outras cartas são consideradas o padrão de avaliação, é esse grupo de 4 cartas entre os quais Gálatas tem preeminência. A negação da autoria de Gálatas, como ocorreu na escola holandesa W.C. van Manen, é reconhecida como uma aberração marcante na história do estudo do Novo Testamento. Desde que o texto paulino foram reunidos pela primeira vez em um corpus no início do século II d.C., Gálatas ocupa um lugar seguro entre eles. E aí vai indo. Aqui, essa partezinha aqui é a nota de rodapé, tá bom? Dentro dessa parte aqui, ó, tá vendo aqui, quer ver? Ó, dessa parte até aqui já tem uma indicação, ó. Há um consenso entre estudiosos de que Gálatas
é uma das 4 epístolas principais de Paulo, e outras são 1ª e 2ª Coríntios e Romanos. Uma das que tem autoria do apóstolo mais bem estabelecida. 1. Aí você lê a parte 1 aqui, ó. Lutero considera que aqueles documentos do Novo Testamento que expunham claramente o Evangelho eram, de fato, os livros principais, em particular João e 1 João, Romanos, Gálatas, Efésios e 1 Pedro. Ensinam tudo o que é necessário e sagrado para você saber, mesmo que jamais veja ou ouça algum outro livro ou alguma outra doutrina. Prefácio ao Novo Testamento em alemão, 1522, aqui está a indicação do livro, na tradição criada por Tübingen, aqui tem um nome aqui diferente, e os seus colegas, a designação a epístolas principais é reservada a Gálatas 1 e 1 Coríntios e Romanos, que mostram, 1 e 2 Coríntios, né, e Romanos, que mostram de modo tão incontestável a natureza da originalidade paulina, de modo que não haja, no caso dessas cartas, nenhum fundamento inimaginável para levantar dúvidas da natureza crítica, certo? Então, aqui está a notinha de rodapé daquela partezinha que eu li aqui para vocês, tá? Então, só de introdução, olha, tem 70 páginas, só de introdução, tá? Logo depois, a gente já entra já no comentário bíblico, a saudação, tá? Paulo sauda a igreja da Galácia, ressaltando a origem divina de seu comissionamento apostólico. Aqui está o texto bíblico, a exegese e a exposição. Paulo, apóstolo, comissionado, não da parte de homens, nem mediante a homem algum, mas mediante Jesus Cristo e mediante Deus Pai, que o ressuscitou entre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz sejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados a fim de nos livrar da presente era maligna, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aqui tem uma nota textual, tá? Em grego, certo? E aí aqui já entra o texto, né? A explicação do texto. Aqui tem mais grego, apóstolos, Paulo apóstolos. Na maioria das vezes, Paulo se apresenta como um apóstolo. Em Romanos 1:1, ele chama a si mesmo de escravo de Cristo Jesus, mas acrescenta, e tem aqui a palavra grega e tal, na frase seguinte. Em Filipenses 1:1, ele retrata a si mesmo e a Timóteo como escravos de Cristo Jesus. E em Filemão 1, ele se designa um prisioneiro a Cristo Jesus. Em geral, aí aqui está o nominho aqui, é alguém enviado. A palavra é usada com esse sentido em João, né, 13:16, mas no Novo Testamento normalmente é aquele que recebeu de Cristo uma comissão especial. Quando Paulo usa o termo para se referir a si mesmo, está reivindicando uma posição não inferior àquele que ele diz, era apóstolo antes de mim, versículo 17, e foram comissionados por Cristo, o que ele não contesta. Também Paulo sabia de outros apóstolos que foram comissionados por homens, como, aqui está a outra palavra grega que eu não vou saber ler, a quem se refere a 2 Coríntios 2:23. Homens que tinham uma comissão plenamente válida, embora a natureza dela fosse determinada por aqueles a quem foram comissionados. Aqui, aqui tem a palavrinha diferente aqui, né, grega, o Novo Testamento em alguma relação com o hebraico, aí aqui mostra que é 2 palavras em hebraico, que parece provavelmente, então, tanto em um caso quanto o outro, era verdade que, outra palavrinha aqui, o delegado de um homem é como ele próprio, e tá. Ou seja, a autoridade do comissionado é daquele que o comissiona. Assim, quando Paulo fala ou age como apóstolo de Cristo, ele o faz com a autoridade de Cristo. Diferentemente dos
O comissionamento do apostólico de Paulo não se originava de homens, né? E aqui sua origem nem sequer se deu com a participação de um intermediário humano. Ela foi recebida diretamente mediante Jesus Cristo. Provavelmente devemos estar certos ao inferior, como base no linguajar enfático de Paulo e seus convertidos na Galácia. Havia recebido um relato diferente sobre o seu apóstolo, um relato que sustentava que ele não tinha nenhuma comissão além do que havia recebido de homens que haviam sido líderes cristãos antes dele, fossem os apóstolos e presbíteros da igreja em Jerusalém, fosse dos líderes cristãos em Damasco ou Antioquia. Mesmo que a origem da comissão de Paulo pudesse, em última instância, remontar a Cristo, ele teria sido transmitida por intermédio desses líderes. Paulo nega isso, sua comissão foi recebida diretamente do Cristo ressurreto, sem intermediários. A ocasião em que ele a recebeu foi a experiência na estrada de Damasco, o qual, conforme diz adiante, nos versículos 15 e 16, Deus considerou apropriado revelar o seu Filho em mim. É estranho, portanto, ver a preposição usada para indicar mediação na expressão repetida logo antes da nananã. Dificilmente Paulo quer dizer que Jesus Cristo foi o intermediário de quem ele recebeu o seu apostolado. Alguém poderia até imaginar que ele quis dizer que a recebeu de Deus Pai por meio de Jesus Cristo, mas o contexto em análise, isso está fora de cogitação, pois é regido tanto quanto que eu não vou saber ler. Além disso, quando Paulo amplia o assunto no decorrer dessas cartas ou de outras passagens, deixa claro que ele é o apóstolo comissionado do Senhor ressurreto, ao qual tem de prestar contas no cumprimento de sua comissão. E aí vai indo, só para explicar o versículo 1, hein? Aqui é o versículo 2, versículo 3, certo? Você vê aí que é bem exegético mesmo. Indo mais adiante, olha só, tem muitas páginas aqui. A gente já entra na bibliografia. Depois da bibliografia, a gente entra no índice remissivo. E depois do índice remissivo, índice de passagens bíblicas. E este é mais uma apresentação, ó, depois disso. Tem aqui algumas indicações do livro que tem aí, tá? Da coleção. Tá? E aí é mais uma apresentação, mais um vídeo, mais um review mostrando livros, tudo por dentro de um livro. Certo, meus queridos? Então essa é mais uma apresentação, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Lembrando, tem todo sábado tem vídeo novo aqui no canal a partir do meio-dia. E também tem vídeos extras aí durante a semana. Não esqueça de nos seguir na página no Instagram, certo? Lá eu posto fotinhos, eu estava um pouquinho abandonado, mas eu já voltei com o vídeo novamente. Eu espero muito mesmo que vocês nos sigam lá na página, lá vocês vão ficar mais ligadinhos aí no canal, certo, meus queridos? Então, Deus abençoe a vida de cada um e tchau!